Fala, meus bons, belezinha? E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns erros que brasileiros que querem vir estudar aqui na Europa, principalmente quem quer fazer doutorado, cometem. Erros que esses brasileiros cometem ao planejar, ao entender vir estudar aqui na Europa. E vão ser um total de 7 dicas. Vou passar 7 dicas para vocês e vou dar para vocês também uma última dica, ou seja, uma 8ª dica, que é assim fenomenal. É tipo o suco do suco da coisa boa. E o primeiro, bate aqui. O primeiro erro que eu quero passar para vocês é o idioma. Veja bem, aqui na Itália você vai ver algumas pessoas comentando que ninguém fala inglês. Ah, ninguém fala inglês, foca só no italiano, porque aqui as pessoas não falam inglês. Tá certo, não tá errado não. Só que você tem que levar uma coisa em consideração. Vixe, abriu o sinal aqui, peraí. Então, como eu ia dizendo, não é que tá errado essa ideia, não é que tá errado que a maioria dos italianos não falam inglês. Isso não tá errado. Só que você tem que saber o seguinte: dentro do mundo acadêmico, se você vem para cá para estudar, você tem que saber esses 2 idiomas. Isso é fato. O quanto tem que saber, aí vai depender de algumas coisas. Vai depender se o seu curso, ele a maioria das aulas, elas vão ser em italiano ou vão ser em inglês. Dependendo disso, você tem uma noção do nível da dificuldade. Por exemplo, o mestrado que eu estou fazendo, a maioria é italiano, só que tem alguns cursos em inglês. Então eu tive que provar nível B1 em inglês. Essa é a mesma coisa para o doutorado. Se o seu doutorado ele é em inglês, ou a maioria dos cursos das aulas e tudo mais vai ser em inglês, vai acabar exigindo mais desse idioma. Só que a minha dica é essa: você tem que saber os 2 idiomas. O quanto que você vai ter que saber dependendo do foco do estudo que você vai fazer aqui. Ele é mais em italiano ou mais em inglês? Então, não cometa esse erro de achar que você não precisa saber inglês porque você não vai estudar inglês, porque você é acadêmico, você vai ter que estudar inglês de alguma forma ou outra. Se, da mesma forma, porque o curso é inglês, eu não tenho que saber nada de italiano. Também não funciona assim, porque as aulas elas vão ser em inglês, só que você vai estar dentro de um país em italiano e toda a burocracia por trás, muito provavelmente você só vai conseguir resolver se você tiver alguma coisinha, algum nível ali de italiano. E também, um pouco mais para frente, eu vou falar porque é interessante saber italiano caso eu decida estudar aqui na Itália. É um dos erros, mas outros erros, que a galera costuma cometer, que eu vou comentar mais à frente. Dica de número 2. Veja bem, para quem vai estudar, quem vai começar a escola, a vida acadêmica aqui na Itália, ou seja, vai fazer uma triennale ou vai fazer uma magistrale a título único, que seriam tipo direito, medicina, psicologia, que é tudo junto, são 5 anos tudo junto. Quem vai seguir esse caminho, a vida é mais simples na escolha, que seria o erro número 2, na escolha do que estudar. Então o erro número 2 é não saber o que quer estudar. Esse é um erro muito forte que você pode cometer. Não esses que eu acabei de citar. Por quê? Porque esses, as matérias, o objetivo do estudo é muito claro. Você quer estudar medicina? Tá lá medicina, tá lá direito, tá lá psicologia. Lógico que tem um termo ou outro diferente, só que assim, você sabe o que é que você vai estudar. É diferente para quem vai fazer um master ou um doutorado, por exemplo. Porque é o seguinte, quem vai fazer esses tipos de ensino, que é o master de primeiro nível, master de segundo nível, laurea magistrale, que seria mais ou menos ali como o nosso doutorado, ou o próprio doutorado. Os nomes, eles são muito extensos, eles são muito... não é tão... Tem alguém jogando lixo bem aqui do lado. Não é tão simples, igual o direito, que é jurisprudência, medicina, não é tão simples assim. Por exemplo,
O Master que eu fiz, ele é um nome muito extenso, que, resumindo, é Dogana, estudar alfândega. Mas o que é isso aí? Isso aí é direito? Isso é comércio internacional? O que é isso, né? O que eu vou estar estudando de fato? E outra coisa, o mestrado que eu estou fazendo agora, ele como é que chama? Ele é Direito, Tecnologia e Sustentabilidade. Aí eu vou estudar lá dentro e tem assuntos de Dogana, eu vou estudar lá dentro, tem estatística, tem ciências da computação. O que eu estou estudando de fato? Entendeu? E aí você fica confuso, pode ficar confuso, você não sabe o que é que você vai fazer de fato da vida. Então, por isso que é muito interessante a primeira coisa que você vai olhar é se você está fazendo um Master ou uma Laurea Magistrale. Porque um Master, você não está fazendo um mestrado. Você está fazendo um MBA da vida, você está fazendo uma pós-graduação, essas de 1 ano no Brasil. Se você está fazendo uma Laurea Magistrale, é aquilo que mais se aproxima ao mestrado brasileiro. E aí você vai olhar um negócio que é um número depois de LM. Quando você entra no bando, quando você entra no edital ou no site que você quer estudar aí da faculdade que você está querendo estudar aqui na Itália, você vai procurar a classe que pertence àquela magistrale. Por exemplo, a minha classe que pertence, ele é LMX, que seria de Ciências Jurídicas, não é Direito, é Ciências Jurídicas. E aí tem as LM85, LM14, LM30, e você vai pegar esse LM e um número depois dele, vai jogar no Google e vai saber mais ou menos a que coisa pertence, a que curso pertence aquela Laurea Magistrale. E outra coisa que é muito importante você ver também... Tá vivendo mal não, hein? Tá vivendo bem, tá vivendo bem. É o SSD de cada curso que você quer fazer. O que é essa tal desse SSD? É Settore Scientifico Disciplinare. Setor científico, traduzindo, é a matéria que você vai estudar. Por exemplo, se você vai fazer algum curso de sustentabilidade, aí pode ser que ali dentro tenha um SSD de direito privado. Então é isso que é uma das coisas que você tem que dar uma olhada. E às vezes não tem o nome do curso, tem um código, um SSD 19, SSD 32, tem algumas letras e um código. Então é interessante você fazer essa pesquisa por fora. Você pega o SSD, você pega o código que está dando ali, vai no Google e pesquisa. Óbvio que você tem que pesquisar dentro do ensino italiano. Você tem que pesquisar jogando alguma coisa da Itália, para saber o que de fato você vai estudar. Vamos para o erro de número 3. Eu tô achando que esse vídeo vai ficar muito grande, porque eu tô no 3, são 7, tem um 8 ainda que é uma surpresa. Mas vamos ver, qualquer coisa eu divido em 2. Erro de número 3 é não pesquisar os gastos, não saber nada ou saber muito pouco sobre o custo de vida aqui na Itália, o valor que você tem que ter para poder entrar aqui. Eu acho que vir para cá só mesmo na cara e na coragem. Se a sua intenção é estudar, você precisa ter algumas coisas que pelo menos são aquelas obrigatórias. Por exemplo, quando você entra na Itália com visto de estudante, você não vai ficar só com aquele visto de estudante. Você tem que pedir uma permissão para ficar aqui, que é o permesso di soggiorno per motivo di studio. Quando você faz esse pedido, você tem que comprovar uma renda, você tem que comprovar que você tem à disposição ali mais ou menos 7.000 euros. Então você tem que ter esse valor. Lógico, depois você pode solicitar bolsa. A Laurea Magistrale, você vai solicitar uma bolsa de estudos, dependendo da sua renda e tal. Só que não é certo que você vai receber. Às vezes você até pode receber
você faz parte daquele grupo de pessoas que tem direito, mas o Estado não tem condições de pagar. Aí você tem outros benefícios, só que não dá para contar só com o dinheiro da bolsa. Outra coisa, você pode trabalhar aqui, só que com permesso de sojourno premotivo de estudo, ou seja, como você, um estudante, ele só pode trabalhar 20 horas semanais. Então você tem que levar isso também em consideração. Dependendo do lugar que você for, se você for mais para o norte, se você for mais para o sul, os valores mudam também. Então tem que se informar muito para não passar aperto. Erro de número 4. Não deixar um like e uma inscrição nesse vídeo se vocês estão gostando do conteúdo até agora. Eu não sei qual é a dificuldade de apertar o bendito do like e de deixar uma inscrição aí se vocês estão gostando do conteúdo, né? Dá uma força pra gente. Mas na verdade não, esse não é o erro de número 4. O erro de número 4 é você não buscar informações sobre o processo de visto. E eu não digo nem a questão do processo de visto, estou querendo dizer mais a questão do permesso de sojourno per motivo de estudo, ou seja, depois que você conseguiu o visto aí no consulado, aí você vai estar aqui já na Itália, bonitinho, achando que tudo é maravilhoso, e não se informou direito como funciona esse processo de permesso de sojourno. É muito interessante você ler sobre isso, você se informar sobre isso, se informar, por exemplo, sobre o famoso kit giallo, você se informar como que funcionam os pagamentos disso. Lógico, eu não vou falar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar quase 1 hora, e não é o objetivo. Mas busque saber sobre como preencher o famoso permesso de sojourno, quais são os valores que você tem que pagar, porque você vai ter que pagar um valor também, se eu não me engano, fica ali por volta de 100 euros, mais ou menos, todas as taxas que você tem que pagar para poder fazer o pedido. E o que eu quero deixar claro aqui é que quando você fizer o pedido, você vai ficar com uma ricevuta, você vai receber um papelzinho, você não vai receber já de cara o seu permesso de sojourno. Acontece muitas vezes aqui na Itália que quando chega o permesso de sojourno, é como se fosse uma carta de identidade, já chega praticamente vencido, porque eles demoram tanto tempo para poder entregar isso para vocês, que quando chega, você só tem mais um mês com aquilo ali e já tem que fazer de novo. Então, fique ciente disso. Você vai ficar com um cartãozinho, não um cartão não, um papelzinho que é a ricevuta, que você já deu entrada no processo. Isso quer dizer que você vai estar de boa aqui no país, que você não tem nenhum problema, que você está esperando toda a burocracia italiana resolver. Só que aqui vem um problema que pode acontecer. Você achar que está de boa sair da Itália e fazer seus passeios na vida aí, né, em outros países e tal, e não é bem assim. Pode dar problema. Ah, é certeza, batata que vai dar problema? Não. Por exemplo, quando eu estava com permesso também, que não era por motivo de estudos, mas era por uma questão de cidadania, eu fui para Malta, porque eu não sabia, cometi o erro, fui para Malta. Quando eu voltei aqui para a Itália, eu tive que explicar isso lá na fronteira, e ele falou que eu não podia ter feito isso, mas me deixou entrar. Então, assim, pode dar problema, não é certeza que vai dar problema. Então, fique ciente disso também. Bora pro erro de número 5. Mandado meu currículo? Sim. Ela tá tentando achar um trabalho aqui para mim. Tô precisando fazer um estágio aqui na faculdade, para poder um estágio aqui na Itália, para concluir a faculdade. Tô tendo dificuldade. E aí ela tá me ajudando. Erro de número 5. Achar que tá vindo para cá e que vai viver viajando, que o turismo aqui, porque os países, as regiões são tudo pertinho um da outra, que vai ser de boa. Ah, todo final de semana eu vou conhecer um lugar novo. Todo final de semana você pode sim conhecer lugares próximos ali, né, da região que você tá. Só que assim como eu comentei no erro 4, enquanto você não tiver lá o seu permesso de sojourno, eu não recomendo você ir para outros países para evitar dor de cabeça, para evitar problema. Então você muito provavelmente vai ficar aqui só na Itália. E mesmo assim, quando você vem para cá,
você vai perceber que, a menos que você tenha muito dinheiro ou que você consiga logo assim um emprego, alguma coisa dentro daquelas horas que eu comentei, você vai ver que o custo de vida ele é alto, ele não é baratinho. Então, inclusive agora que a gente está com todos esses problemas acontecendo no mundo, as coisas estão ficando muito caras, principalmente alimentação. Então, essa ideia de que você vem para cá e que vai sair curtindo, todo dia vai estar num lugar diferente, isso não é verdade, não é assim que funciona, é diferente. Outra coisa também ligado a isso, né, da cultura do lugar. As provas são diferentes, as provas aqui você tem que ver como é que funciona, mas a maioria das universidades elas cobram, pelo menos no mestrado, provas orais. Então não é aquela provinha de múltipla escolha que você vai marcar um X e tal, tem essa diferença também, então você tem que se preparar bem. Eu já tem vídeos aqui no meu canal que eu falo como é que funcionam as avaliações aqui, então dá uma fuçada aí que você vai achar, porque as provas, o calendário, como você vai solicitar fazer uma prova aqui na Itália é diferente aí no Brasil, então tem uma dinâmica diferente, tanto essa ideia errada que a gente tem sobre sempre estar viajando, como também a própria vida acadêmica é diferente daí do Brasil. O próprio conceito de mestrado também é diferente do mestrado no Brasil. É importante você se informar. Por exemplo, no Brasil a gente começa com um projeto e tal, vai desenvolvendo esse projeto. Aqui na Itália não, o seu projeto é só quando você conclui o curso. Quando você vai concluir o curso, você tem um projeto para apresentar. Então, tem essas diferenças que vocês têm que se informar para poder fazer um mestrado ou um doutorado de uma forma bem melhor, né? Bem mais seguro e sem dor de cabeça. Dica de número 6, meus amigos, estamos quase terminando. Essa aqui eu acho que é a dica mais importante de todas. Na verdade, assim, não é a mais importante, porque a 8ª também é muito boa, mas eu considero ela assim uma das top 1 e 2 de erros que você não pode cometer aqui na Itália quando você decide estudar, que é se isolar no seu mundo, ficar só dentro de casa, não falar com ninguém e virar um lobo solitário. Veja bem, você, meus amigos, está vindo para um país extremamente longe do seu país, em outro continente, com outro modo de ver. Por mais que a Itália tenha muita coisa parecida com o Brasil, né? O italiano tem muita coisa parecida com o brasileiro também, alguns detalhes e tal. Por exemplo, eu tô saindo todo mulamento na rua, vou comprar comida para minha gatinha. E aí, a mulher que mora comigo, que vocês já viram aqui no vídeo, ela é da Sardenha, né? Do sul da Itália. E aí ela me viu saindo assim, eu fiquei curioso, falei, mas vem cá, tem algum problema sair assim? Ela falou, olha, aqui nessa região aqui não, lá no sul, na Sardenha, Sicília, o pessoal ia te olhar meio assim, sair com pijama praticamente. Então tem algumas coisas, né, que é parecido, você vê que é diferente, norte e sul, mas que tem algumas coisas que coincidem aí no Brasil. Não sei porque eu entrei nesse assunto, nesse detalhe, mas a questão é não se isolar, não ficar no seu mundinho ali e tal, sem entrar em contato com as pessoas, porque aqui na Itália o tal do QI conta muito, é o quem indica, e não só a questão do quem indica, mas também a questão de você conseguir ajuda com as pessoas. É lógico que nem todo mundo vai querer te ajudar, nem todo mundo vai querer te dar uma mão, só que dependendo do vínculo que você criar com as pessoas, elas estão dispostas a te ajudar. Por exemplo, ela mesma, quando eu falei que eu estava tendo dificuldade para achar um estágio aqui, ela já ligou para o marido dela, já ligou para mim lá no sul, né? Já ligou para o amigo dele. Então assim, você tem que criar essa rede, você tem que criar essa rede de contatos. Isso não vale só para o mundo do trabalho, isso também vale para a universidade, porque você vai estar entrando em um sistema acadêmico muito diferente. Se eu não tivesse a ajuda dos meus colegas aqui da Itália para entender algumas coisas, eu teria passado aperto. Outra coisa,
Sempre que a universidade fazer esses eventos estudantis, cola lá. Se tiver congresso, cola também, porque você vai criando a sua rede de contatos. E não ter vergonha de tentar iniciar uma conversa, mesmo que o seu italiano não seja muito bom, eles vão ver que você está estudando, que você está tentando, então isso conta muito também. Não se isole, tente conversar com as pessoas, tente fazer amigos. Lógico, né? Não fazer uma coisa forçada, mas assim, não se fechar para essa oportunidade. Agora a gente tá chegando já no finalzinho, hein? Bora pra dica número 7. Domingo hoje, né? E o negócio tá fechado. Então, fazer o quê? 1h da tarde tá fechado. O povo parou pra comer. Coisas que a gente vê muito aqui, com muita frequência. Então, vamos botar pra casa. Dov'è la piccolina di papà? Dov'è la piccolina? Eccola lá! La piccolina di papà è tornata! Agora, meus amigos, vamos para... Comprei a comidinha dela, passei no supermercado. Não é das melhores, porém é melhor do que ficar com fome. A dica de número 7 é o seguinte. Essa aqui talvez seja uma das mais importantes, todas mais importantes, mas para alguns, não para todos, mas para alguns, público específico. Qual é o erro que algumas pessoas podem cometer vindo estudar aqui na Itália? É não procurar saber se aquele curso, aquele estudo que você vai fazer, se ele é validado ou não no Brasil, se existe como você transformar aquilo ali em algo válido para o Brasil, caso você entenda, né, faça parte do seu projeto de vida, voltar para o Brasil. E aí, dentro deste erro a evitar, tem uma dica que é você procurar instituições ou cursos ou doutorados ou magistrale. Muito provavelmente são mais os doutorados que tem isso, que são válidos em 2 países. Aqui em Verona, por exemplo, tem um doutorado, que eu não me lembro agora qual é o nome, mas é na área jurídica, porque, né, é o meu mundo, então eu procuro mais essa área, que ela é parceira da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, quando você conclui aqui em Verona, você também tem essa validade automática pela Universidade Federal de Minas Gerais, esse doutorado. Então, quando você, né, essa dica dentro desse erro procure, dentro da possibilidade, ver se aquele curso, aquele estudo que você está querendo fazer, ele tem esse jogo. Quando tem, é bem claro, bem evidente, eles fazem essa propaganda porque é algo muito bom e atrai muita gente. Beleza? 8ª e última informação, e aí não é um erro que você pode cometer ou não, é mais uma dica que eu quero passar para vocês. Não vou dizer quase não, acho que vou dizer 100% das pessoas que vêm falar comigo sobre estudar aqui na Itália, durante a conversa eu falo para eles, eu indico para eles, na verdade, um site que é o Universitaly. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Esse site ele tem todas as informações que você possa imaginar, ou talvez assim, né, do dia a dia você não vai ter ali, mas informações que vão tirar bastante das suas dúvidas sobre estudar aqui na Itália, isso você encontra ali. O Universitaly é um site oficial do governo, não é um site meu, né, não é um site privado, é um site do governo. E ali você tem as informações que você precisa para poder vir aqui estudar, a questão de visto, de validar, tudo. Aquele site é um site muito bom para tirar dúvidas. Lógico, eu faço consultorias, cobro para elas, é óbvio, né? Eu também tenho que comer, né? Eu tenho que dar de comer também para minha gatinha que vocês viram. Então eu faço consultoria e para tirar a dúvida das pessoas. Só que assim, eu sou bem sincero com vocês, eu não tenho esse problema não. Não precisa. Você não precisa de uma consultoria, você não precisa de alguém para estar ali pegando na sua mão e te ajudando para poder fazer o processo de estudar aqui na Itália.
Não é obrigatório você fazer isso. Não é assim, tem que fazer porque senão eu vou me lascar todo e não vou conseguir. Não. Se você sentar a bundinha no computador não, né? Senão você quebra. Mas se você sentar, botar a bundinha na cadeira e futucar bastante, você consegue tirar essas dúvidas sozinho, sem ter que pagar alguém. Comigo foi assim. Só que assim, eu cometi muitos erros, teria feito outras escolhas se eu soubesse o que eu sei hoje. Isso você só consegue conversando com alguém, né? Algumas malandragens, algumas dicas, tal, assim, né? Algumas dúvidas específicas, você vai conseguir com alguém, né? Você conversando com alguma pessoa. Mas, novamente, você também consegue fazer isso sozinho. Não é impossível. É mais dedicação, porque você não vai ter alguém que vai estar ali procurando as coisas para você, só que você consegue também. Belezinha, um vídeo muito grande, mas eu acho que é um dos melhores vídeos assim, né, de informativos aqui do canal sobre estudar aqui na Itália. Eu falei bastante coisa assim que às vezes eu divido em vários vídeos. Beleza, se você gostou e ainda não está inscrito, não deu aquele like, dá aquela força pra gente. Abraço!